O livro de Atos registra um dos momentos mais tensos e milagrosos da igreja primitiva. Uma história que mostra o poder da oração unida e a intervenção direta de Deus em favor dos seus servos. Estamos falando de Pedro, lançado na prisão por ordem do rei Herodes. E da noite em que o impossível aconteceu, correntes caíram, portas se abriram sozinhas, e um pescador galileu caminhou para fora de um cárcere guardado por soldados armados. Mas antes de chegar a esse ponto surpreendente, precisamos entender o cenário que estava se formando. Um ambiente carregado de medo, perseguição e, ao mesmo tempo, de fé inabalável. Herodes Agripa, neto de Herodes o Grande, governava parte da Judéia com mãos de ferro. Ele buscava constantemente agradar os líderes religiosos judeus, e nada rendia mais aplausos do que perseguir os seguidores de Jesus. A igreja estava crescendo rapidamente e Herodes decidiu cortar essa expansão pela raiz. Primeiro, ele atacou Tiago, irmão de João, um dos apóstolos mais próximos de Cristo. Tiago foi morto à espada, e isso causou profundo impacto entre os cristãos. Era a primeira vez que um apóstolo do círculo íntimo de Jesus era martirizado. A notícia espalhou medo, mas também acendeu ainda mais a chama da fé. Herodes percebeu que essa atitude lhe rendeu aprovação popular, e então decidiu dar mais um passo: prender Pedro, a principal voz da igreja em Jerusalém. Se Tiago foi morto, por que não calar também o pescador que se tornara pregador? A intenção era clara: executar Pedro em público após a Páscoa, como um espetáculo para agradar as multidões. Mas mal sabia Herodes que havia forças invisíveis muito maiores do que sua espada em movimento. Pedro foi lançado na prisão, acorrentado, sob guarda reforçada. Herodes não queria correr riscos. Colocou 4 grupos de soldados, cada um com 4 homens, para vigiar o apóstolo. Era um exagero militar, como se Pedro fosse um criminoso perigoso ou um inimigo político de alto nível. Na verdade, o que Herodes temia não era Pedro em si, mas o poder que o acompanhava. E era exatamente esse poder que ele estava prestes a enfrentar. Imagine a cena. Pedro está dentro da cela, preso com 2 correntes, um soldado de cada lado vigiando seu sono e ainda mais guardas postados junto às portas. Humanamente, não havia escapatória. O destino parecia selado, mas é justamente quando tudo parece perdido que o céu começa a se mover. A Bíblia nos conta que enquanto Pedro estava na prisão, a igreja fazia oração contínua a Deus por ele. Não eram preces rápidas, não era apenas uma lembrança. Era clamor incessante, noites inteiras de intercessão. A comunidade cristã entendia que sua luta não era contra carne e sangue, mas contra forças espirituais. E eles sabiam que a única arma capaz de romper as correntes mais pesadas era a oração. E é aqui que a história ganha uma reviravolta surpreendente. O poder humano havia trancado as portas, mas o poder divino estava prestes a abri-las. Herodes tinha soldados, correntes e muralhas. A igreja tinha joelhos dobrados e corações em chamas. E quando a fé se levanta, prepare-se, porque o impossível se torna inevitável. Numa noite específica, na véspera de Pedro ser apresentado ao povo, o apóstolo dormia. Isso mesmo, dormia. Como alguém pode descansar numa situação tão desesperadora? Só quem confia plenamente em Deus é capaz de fechar os olhos em paz diante da morte iminente. Enquanto Herodes planejava seu espetáculo de crueldade, Pedro repousava na certeza de que sua vida estava nas mãos do Senhor. Mas então algo acontece. E se prepara, porque o que vem a seguir é de arrepiar. De repente, uma luz resplandece na cela. Um anjo do Senhor aparece, como uma faísca de glória dentro do ambiente sombrio da prisão. Ele toca Pedro, o desperta e diz: "Levanta-te depressa." E as correntes simplesmente caem das mãos do apóstolo, sem chaves, sem esforço, sem lógica humana. Simplesmente caem. Os soldados ao lado permanecem imóveis, como se estivessem anestesiados pelo poder de Deus. Pedro, ainda atordoado, acha que está tendo uma visão. Afinal, como acreditar que algo assim é real? Mas não era sonho, não era visão. Era o milagre em plena ação. Pedro se levanta,
guiado pela voz firme do anjo. Ele ainda não entende direito o que está acontecendo, mas obedece. O anjo o instrui: cinge-te e calça as sandálias. Pedro faz exatamente como mandado, ainda atônito. Em seguida, a ordem: põe a tua capa e segue-me. Então, os dois caminham juntos. Agora imagine essa cena: 2 soldados ao lado, uma prisão cercada, guardas postados em cada portão. Mas ninguém reage, ninguém se move, como se todos estivessem cegos ou paralisados pela presença celestial. O anjo passa ileso, levando Pedro com ele. O apóstolo segue como quem sonha, sem acreditar no que seus olhos veem. E é aí que a tensão cresce ainda mais. Porque uma coisa é se livrar das correntes, outra é atravessar todos os portões de uma fortaleza romana. Mas se prepara, porque o que vem a seguir é ainda mais impressionante. Eles passam pelo primeiro posto de guarda. Silêncio. Ninguém nota. Passam pelo segundo posto. Mais silêncio. Nenhuma reação. E então, chegam ao portão de ferro que dava para a cidade. Essa era a barreira final, a saída para a liberdade. Humanamente, impossível de abrir sem chamar atenção. Mas a Bíblia diz que o portão se abriu por si mesmo, sozinho, sem mãos humanas, sem barulho de chaves. Um portão de ferro pesado se movendo como se fosse uma cortina leve. É impossível não se arrepiar só de imaginar. Pedro e o anjo atravessam e caminham por uma rua. Logo depois, o anjo desaparece. A missão foi cumprida. É nesse momento que Pedro finalmente cai em si. Ele diz: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Até então, ele achava estar sonhando. Mas agora, diante da rua aberta e da liberdade conquistada, Pedro percebe que o milagre é real. Essa consciência o enche de coragem. Enquanto isso, a igreja continua reunida em oração. Eles estão em casa de Maria, mãe de João Marcos, clamando pela vida do apóstolo, sem imaginar que Deus já havia enviado a resposta. E é aqui que entra um detalhe surpreendente, quase até irônico. Pedro vai até a casa onde os irmãos oravam e bate na porta. Uma serva chamada Rode se aproxima para atender. Quando ela reconhece a voz de Pedro, fica tão feliz que esquece de abrir a porta. Corre para dentro e anuncia: Pedro está à porta. Mas ninguém acredita. Eles estavam orando pela libertação de Pedro, mas não conseguem crer que a resposta está literalmente batendo à porta. Alguns dizem: você está fora de si. Outros afirmam: é o anjo dele. E enquanto isso, Pedro continua batendo. Até que finalmente abrem, e todos ficam estupefatos. É um dos momentos mais humanos e ao mesmo tempo mais divinos da Bíblia. A oração foi respondida de uma maneira tão grandiosa que os próprios intercessores custaram a acreditar. Pedro, com calma, pede silêncio e conta como o Senhor o havia libertado da prisão. Ele dá instruções para que informem os outros irmãos e então parte para outro lugar, protegido por Deus. O poder de Herodes foi envergonhado. A espada não prevaleceu contra a fé. O exército não foi páreo para uma igreja que ora. E mais uma vez o céu mostrou que quando os filhos de Deus clamam, nada pode impedir a sua mão de agir. Enquanto Pedro se oculta para preservar sua vida, a cidade desperta em tumulto. Ao amanhecer, os soldados descobrem a cela vazia. Eles ficam aterrorizados porque sabiam que a fuga de um prisioneiro custava a própria vida dos guardas. O alvoroço cresce. Como um homem acorrentado, cercado de guardas e trancado em portões de ferro, poderia simplesmente desaparecer? A notícia corre rápido até chegar a Herodes. Ele ordena uma busca em todos os cantos, mas nada é encontrado. A humilhação é pública. O rei, enfurecido, interroga os guardas, mas não encontra resposta. E então, em um ato cruel e implacável, manda executar os soldados que estavam de vigia. Para ele, era melhor derramar sangue do que admitir que um poder maior havia intervindo. Mas o céu já havia decretado a vitória. O poder terreno de Herodes se revela frágil diante da mão invisível de Deus. A narrativa, então, dá um salto para um momento ainda mais impressionante.
Herodes, tentando reafirmar sua autoridade, vai a Cesareia para discursar diante de uma multidão. Ele se apresenta com vestes reais reluzentes e, ao falar, o povo grita: "É voz de um Deus e não de um homem." Orgulhoso, Herodes aceita a adoração como se fosse divino, mas ali mesmo, em pleno discurso, um anjo do Senhor o fere. A Escritura registra que ele é consumido por vermes e morre porque não deu glória a Deus. É uma cena dura, mas que escancara a verdade. Nenhum poder humano, por mais arrogante que seja, pode ocupar o lugar do Altíssimo. A mão que livrou Pedro da prisão foi a mesma que julgou Herodes em público. E a história termina com um contraste poderoso. Enquanto o rei orgulhoso cai em vergonha e morte, a palavra de Deus cresce e se multiplica. A igreja que parecia ameaçada, agora floresce ainda mais forte. Esse é o padrão do céu. Quando os homens tentam sufocar a luz, ela brilha com mais intensidade. Quando o inimigo arma cadeias, o Senhor envia libertação. Quando os poderosos se exaltam, o Altíssimo mostra quem realmente governa. Mas isso não é apenas uma lição antiga. É um alerta e uma esperança para hoje. Porque a mesma mão que abriu portões de ferro está aberta sobre a sua vida. O mesmo Deus que ouviu a oração da igreja em Jerusalém continua ouvindo as orações do seu povo. E quando ele age, não há prisão, não há corrente, não há autoridade humana capaz de resistir. É por isso que, diante de cada batalha, diante de cada injustiça, diante de cada adversário que se levanta, a igreja é chamada a dobrar os joelhos e confiar, porque a vitória não está nas espadas, nem nas correntes, nem nos palácios. A vitória está em um Deus que ouve, responde e intervém. E é aqui que deixamos gravado em nossos corações, porque no final, o bem sempre vence o mal.